Olá, você, muito boa noite, seja bem-vindo à nossa programação. Estamos ao vivo, diretamente de Brasília, para o nosso Além da Notícia desta noite. Eleições 2020, perspectivas para o Brasil é o nosso tema. E eu sei que aí na sua cidade, no seu município, as coisas estão fervendo, não é? O som, os carros de som não param de passar, os nomes diversos. E eu sei também que tem aquela propaganda à moda antiga ainda. Embora se estivesse pleiteando, propondo que fosse uma coisa diferente neste ano, mas já ouvi até muitas pessoas dizerem assim, aqui nesse tempo de política não tem corona, o corona saiu. Então, a gente vai conversar sobre as eleições 2020 no programa de hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui dois caros amigos com quem vamos compartilhar aqui deste tema na noite de hoje. Às vésperas aí, já estamos às vésperas. Do próximo domingo teremos votação em todo o território nacional, exceto Brasília e Fernando de Noronha. Vou cumprimentar nossos amigos da noite de hoje aqui. Querido Alexandre Bandeira, seja bem-vindo, boa noite. Jornalista, diretor executivo do Estratégia Consultoria Política e diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos, proprietário do portal Poder em Rede de Análises Políticas e Eleitorais. Bem-vindo. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui, ainda mais nessa reta de chegada, né? Domingo aí nós temos aí uma renovação aí dos nossos prefeitos e vereadores, o que é muito importante. Aqui em Brasília a gente não sente esse clima, a gente vê o Congresso vazio e não sente o clima das eleições. Mas olha, nessas outras cidades todas do Brasil aí, tá pegando fogo. Vamos lá. Márcio Coimbra, boa noite também, cientista político com mestrado em ação política pela Universidade Rei Juan Carlos, na Espanha, com experiência em campanhas eleitorais no Brasil, Europa, Estados Unidos. Vou até perguntar daqui a pouco sobre os Estados Unidos também. É coordenador do programa de pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie e diretor executivo do Interleges. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo. É um prazer estar aqui contigo, com toda essa audiência da Canção Nova, para discutir esse tema tão importante que são eleições, né? E estar aqui com o Bandeira também, que é um grande especialista no assunto. É muito bom para a gente entender o que está acontecendo em tempos de pandemia, especialmente como isso tem impactado os pleitos municipais. Pois é, eu disse que aqui em Brasília a gente não sente, mas eu acho que vocês que trabalham diretamente com a política devem estar sentindo por aí através dos contatos de vocês. É isso, Alexandre? É exatamente isso, né? Ainda mais que nós somos profissionais da política, a gente acaba imerso nas campanhas eleitorais, porque, logicamente, a estrutura administrativa de Brasília é diferenciada, né? É um distrito federal, né? Não há prefeitos e vereadores aqui, mas nos outros 5.560 e tantos municípios brasileiros, a realidade é completamente outra, né? E é uma eleição onde a política, que eu falo o seguinte, né? Quando você elege um senador, um presidente da república, um governador, você basicamente, às vezes, você não conhece. Quando você elege um prefeito ou vereador, você conhece o endereço dele, né? Então, é uma política muito mais próxima, né? E os problemas vivem no município, né? Então, essa relação de cobrança da classe política com a população, ela é muito mais próxima e muito mais olho no olho, né? Uma coisa que talvez os políticos federais não tenham com os munícipes, né? Então, por isso que é uma eleição muito importante. Bom, Márcio, eu sei que você está aí meio imerso ainda nas eleições dos Estados Unidos, mas muito presente também na nossa eleição aqui no Brasil. Que cenário também você está acompanhando lá e cá? Ronaldo, eu acho que a pandemia define essa eleição, define o tempo de uma eleição mais curta, define também o comportamento do eleitorado, define o modo de se fazer campanha e define também as lideranças. Eu acho que isso é o ponto de encontro entre a eleição americana e a eleição brasileira. Nós tivemos em vários lugares do mundo líderes negacionistas da pandemia que tiveram insucesso nas urnas e líderes que souberam lidar com a pandemia, tendo uma boa gestão nesse período difícil e que foram recompensados. Por exemplo, a primeira-ministra da Nova Zelândia não estava conseguindo entregar muitos resultados no seu governo. Quando chegou a pandemia, ela conseguiu fazer uma boa gestão da pandemia e foi facilmente reeleita com 49%. O presidente Donald Trump não foi reeleito, era um negacionista da pandemia, Estados Unidos com números crescentes, enfrentando agora uma segunda onda sem estratégia. E nós vamos ver aqui no Brasil aqueles prefeitos que conseguiram ter uma gestão
racional da pandemia, que entenderam o processo e protegeram as suas populações, provavelmente serão recompensados, enquanto negacionistas provavelmente terão o mesmo destino de Donald Trump. Pelo que você está me dizendo aí, a pandemia será determinante nessas eleições, talvez nas grandes cidades, não sei se nas menores, vamos chegar já a essa análise também. Mas deixa eu entrar nesse assunto, porque das 41 eleições realizadas neste ano em diferentes países, 26 delas, 63%, registraram aumento na abstenção, em comparação com pleitos anteriores. Nas eleições municipais de 2016, aqui no Brasil, 25 milhões de brasileiros não compareceram às urnas. Um exemplo agora exterior. Na França, onde o voto não é obrigatório, apenas 4 em cada 10 eleitores compareceram às urnas para votar nas eleições municipais de junho. Já nos Estados Unidos, onde o voto também é facultativo, tivemos o maior número de votantes da história, mas lá teve voto enviado pelo correio, polêmico, é o que está também rolando até agora. Aqui no Brasil, o voto é obrigatório. Não se prevê um patamar tão alto de abstenção, mas imagina-se que haverá aumento no número de pessoas que não sairão de casa devido à pandemia, o que pode impactar no resultado das disputas mais apertadas. Alexandre, será preponderante o fator pandemia? Ele já é preponderante, como o Márcio diz, a pauta da eleição é a pandemia. Curiosamente, a gente está há uma semana, menos de uma semana, domingo é o pleito eleitoral que vai escolher essa renovação da nova classe política dos municípios. E nós temos ainda todos os noticiosos, toda a imprensa, ainda dividindo a pauta pandemia e política com preponderância à pandemia. Nesse momento, em qualquer eleição passada, a gente estaria vendo todo o noticiário cobrindo quase 100% do seu tempo dedicado à questão das eleições, principalmente nas grandes cidades. E hoje nós temos aí uma dificuldade da classe política poder fazer campanha eleitoral nos meios de comunicação, principalmente aqueles que estão disputando cargos majoritários, a prefeito, né? Que são as grandes vitrines, né? De poder aparecer nos televisivos, aparecer nos jornais. E nesse momento é uma dificuldade muito grande, porque o assunto pandemia ainda é a pauta predominante de todos os veículos de comunicação. Então, foi determinante, concordo com o Márcio, que ele diz assim, aqueles que souberam lidar melhor com a pauta vão ser beneficiados e aqueles que trataram mal a pauta, eles vão ser também penalizados. É uma vertical fundamental do que está acontecendo. E, logicamente, essa campanha não vai existir novamente. E, naturalmente, a gente está falando dos que estão concorrendo à reeleição, né? E um detalhe importante, nós temos o voto obrigatório no Brasil, mas mesmo com o voto obrigatório no Brasil, nós temos um índice de não comparecimento às urnas muito grande. Muito grande. 1 em cada 5 brasileiros não comparece para votar. Eles preferem pagar a taxa, que é menos de uma nota de R$10, do que necessariamente comparecer à urna. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar agora na reportagem as particularidades das eleições deste ano. Veja aí. Quase 150 milhões de brasileiros aptos a votar nas eleições do próximo domingo. São mais de 538 mil candidaturas em 5.568 municípios. E pelo menos 2 milhões de mesários vão garantir a votação em todo o país. Cuidados especiais foram tomados para evitar aglomerações e preservar pessoas do grupo de risco da Covid-19. Algumas novas medidas devem ser seguidas por eleitores no dia da votação. A regra na pandemia não mudou. O uso de máscara será obrigatório e quem estiver com o rosto descoberto pode ser impedido de votar. Os locais de votação ficaram abertos de 7 da manhã às 5 da tarde, 1 hora a mais do que nas outras eleições. E as 3 primeiras horas de votação serão reservadas para idosos com mais de 60 anos. O uso de álcool em gel também será obrigatório antes e depois do uso da urna eletrônica. A biometria não será usada. E quem apresentar febre ou tiver sido diagnosticado com o coronavírus 14 dias antes não deve ir votar. Todos os que tenham essa disponibilidade que levem a sua própria caneta, com o que se minimizará quase que integralmente o risco de qualquer tipo de contágio. Outra novidade é a forma como o eleitor deve justificar a ausência se estiver fora do domicílio eleitoral. Por conta da pandemia, tudo será feito pelo app e-Título.
até o dia 14 de janeiro para ausência no primeiro turno e até 28 de janeiro em caso de falta no segundo turno. O TSE já recebeu doações de equipamentos de proteção. São mais de 3 milhões de litros de álcool em gel para mesários e eleitores. Todo o plano de segurança do próximo domingo foi feito por médicos do Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês e pela Fiocruz. Naturalmente a gente percebe que o Brasil está fazendo um bom trabalho de orientação dos seus eleitores. Mas agora a gente falou bastante sobre essa pauta que será uma das fundamentais, que é a pandemia. Quais outras pautas, o Márcio, a gente imagina que essas eleições municipais também abordarão? Elas são pautas que estão, como o Alexandre falou, perto da vida do cidadão. Então, prefeitura e vereança são cargos que a gente sempre vê temas que são importantes para a vida do cidadão, para o seu cotidiano. Então, é onde acontece a vida de todo mundo, né? Então, eu acho que a pandemia, voltando nesse assunto, ainda vai ser um tema central, porque ele está na vida das pessoas dentro do município e faz diferença. Então, a gente não vai estar diante de assuntos de relações internacionais ou outros assuntos macro, mas sim assuntos do cotidiano da vida da população. Se eu pensar cidade grande e cidade pequena, há uma diferença aí de temas que são mais determinantes? Por exemplo, cidade grande, desemprego, cidades pequenas, o zelo pela cidade, como é que está funcionando o hospital municipal, os postos de saúde, a zeladoria da cidade, se a cidade está limpa, se tem calçamento, essas coisas. Essas pautas é basicamente aquilo que se está agora debatendo? Para falar a verdade, eu acho que muda de município para município. O problema do munícipe, né, do cidadão, ele varia de acordo com as necessidades daquela localidade, né? Se você tem um problema maior de abastecimento de água, né? Logicamente nós temos que ainda ver que existem reflexos que a pandemia produz que não necessariamente são as questões de você ter contraindo ou não a doença. Você tem a questão da própria geração de empregos, você tem uma série de repercussões da pandemia que interessa a população que ficou desempregada, a população que tem problema de locomoção, você entra num ônibus que está cheio de gente, então esses assuntos, mesmo tendo a questão da pandemia, ela tem reflexos em outras áreas e que precisam ser bem olhadas pelos vereadores, precisam ser bem olhadas para os prefeitos, mas ela muda de cidade para cidade, né? Você achar que um jeito de fazer uma campanha numa cidade é o mesmo que você faz, inclusive, no município vizinho, às vezes pode ser completamente diferente. Mas é sempre o problema do munícipe, né? É diferente da questão federal. E a gente tem que... aqueles candidatos também que quiserem federalizar a discussão do município tendem a perder. Mas eu percebo que deve haver uma diferença entre grandes centros e cidades pequenas, não tem? Pegando esse gancho, por exemplo, uma das coisas importantes que a pandemia trouxe é a questão do desemprego, né? E a questão do desemprego somado também à ajuda do governo, ao Corona Voucher, né? Ao auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, em estados do Nordeste, ele tem sido essencial, né? E fez, inclusive, a renda de alguns estados e municípios crescer. Estados que não são, municípios que não são industrializados, que dependem do comércio. Os R$600 que as pessoas receberam, ele conseguiu alavancar a economia desses municípios, né? Ao contrário do que você teve no Sul, por exemplo, onde você teve muito menos auxílio emergencial. Então, no Norte e Nordeste, esse auxílio emergencial com certeza tem uma influência nisso. E no Sul, você tem um impacto maior do desemprego, porque é uma zona mais industrializada que não depende tanto só do comércio. Falando de tudo isso aí, quero perguntar o seguinte. Com as redes sociais, cada um de nós se interessou muito mais por política. Se aproximou muito mais do debate político, tomou partidos, tomou lados e milita, muita gente milita. Isso também trouxe mais consciência para o voto, tornou também o brasileiro está cada vez mais
votando com consciência? Eu pergunto também porque eu escutei hoje uma pessoa no rádio dizer assim, olha, lá na minha cidade ainda tem gente que troca um voto por um saco de cimento. Acho que cada vez mais a gente está se distanciando disso, não está? Sim e não. A gente tem no Brasil diversos Brasis, né? E a questão da própria, vamos dizer assim, inserção da internet dentro da sociedade brasileira, ela é feita de maneiras diferentes também, viu, Ronaldo? A gente tem que observar que a pandemia revelou uma realidade muito crua, né? Principalmente quando a gente precisou fazer com que a educação pudesse chegar a todos os alunos, e quando isso foi colocado para aquelas regiões das classes menos abastadas, estamos falando de classe C, D e E, a gente observou que essa internet, ela não chega nem com qualidade, ela não chega nem com uma grande demanda, e a gente começou a observar que esse mundo, esse Brasil totalmente tecnológico, para falar a verdade, eles são duas grandes realidades. A gente tem nas grandes cidades como São Paulo, 1 em cada 4 famílias não tem um acesso decente à internet. E quando tem, utiliza com muito critério, né? Que às vezes você tem uma internet que ela é uma internet pré-paga e que as pessoas não vão delegar a internet dela para ficar olhando política. Mas né? também é inegável que praticamente todo mundo tem o 3Gzinho no seu celular ali e está acessando as coisas, né? Onde a gente chega, a gente vê o pessoal e nem se olha mais para o lado, nem para frente, nem para a rua, nem para nada. Você vê as pessoas sempre ali no celular. E um outro problema da internet é a credibilidade da rede. Né? As pesquisas indicam que as pessoas sabem que não necessariamente aquilo que está transitando pelas redes, principalmente pelos grupos de WhatsApp, vamos colocar mais claramente, não sei se a gente nem pode falar o nome WhatsApp aqui, né, porque é um nome próprio, né, de uma empresa, né? Mas as pessoas sabem que as informações que transitam nesses grupos, necessariamente, elas não têm credibilidade. Mas elas transitam e é o melhor ambiente para as próprias fake news, são justamente esses grupos, essas redes, onde necessariamente você distribui e distribui em sã consciência uma notícia que necessariamente você sabe que ela não é verdadeira. Agora, isso é um drama, porque quem recebe não sabe que não é. Quem recebe muitas vezes toma aquilo como verdade. Já já a gente vai voltar no próximo bloco e vai mergulhar mais ainda nessas questões todas, e você de casa também é convidado. Olha, pega esse número que vai aparecer agora aí na sua tela, pode mandar a sua mensagem, sua pergunta, sua questão. A gente vai submeter aqui também aos nossos convidados. Manda aí, o nosso número de WhatsApp já está aparecendo, é só você escrever uma mensagem, a gente vai trazer no último bloco do programa. Intervalo e já já a gente volta. Muito bem, voltamos no nosso Além da Notícia desta noite. Estamos falando sobre as eleições 2020, as perspectivas para o Brasil. Essa eleição ela tem características diferentes, não é? Eu estou aqui com um dos diferenciais dessa eleição, que é o seguinte: quanto à alteração na legislação para o envio de recursos para candidatos negros. Isso terá algum impacto significativo? O que pode vir dessa nova política? Márcio Coimbra, você já refletiu sobre essa alteração da legislação? Eu acho que toda a eleição a gente acaba tendo com a alteração em legislações, né? E aos poucos o Brasil vem incorporando essa agenda de discriminação positiva em vários aspectos. Mas a gente tem que encarar isso com muito cuidado. Nós já tivemos nas eleições de 2018 inúmeras denúncias em relação ao laranjal, né? Que são candidaturas laranjas de mulheres para completar a cota. Então, também no mesmo motivo que o legislador está vendo, que está fazendo um movimento positivo para integrar, para trazer mais mulheres, negros para dentro da política, do outro lado, se você não tem isso bem organizado dentro dos partidos, você cria uma via para desvios, para corrupção, para uma série de coisas que acabam por desviar o grande objetivo disso. Então, eu acho que antes da gente impor essas coisas, a gente deveria primeiro criar mecanismos efetivos disso acontecer, né? Para evitar o que a gente já viu nas eleições de 2018. No seu entender, foi assodada essa decisão? Super foi agora assodado. de meses atrás. Super assodado, é eleitoreiro isso, né? Você tem que sempre, uma política pública, ela precisa
de maturação, ela precisa de entendimento, ela precisa de discussão. Toda política pública que é feita de forma assodada, ela acaba gerando malefícios para a sociedade. Ainda mais essa aqui que envolve dinheiro, não é? E é uma situação colocada de cima para baixo, né? Ou seja, se você perguntar na rua, se as pessoas sabem que existe cota, reserva de cota, vamos dizer assim, financeira, lógico não é de vaga, mas de cota de dinheiro, para que possa se fazer candidaturas de mulheres ou de afrodescendentes, a população não sabe. E a gente imagina um malabarismo que os partidos não fizeram para atender a isso aqui. Exatamente. De última hora. Certamente. Muito bem. Por falar em partidos, agora nós vamos entrar numa outra questão. O mapa dos partidos que estão disputando essas eleições no Brasil. Eu estava dando uma olhada, mas antes a gente vai ver agora o próximo VT, que vai nos mostrar, região por região do Brasil, quais são os partidos que estão dominando mais. E mudou bastante de 2016 para cá. Veja aí. De acordo com o TSE, na região Nordeste, o PSD é quem domina, com quase 9% do total de candidatos. Depois vem o Progressistas, com pouco mais de 8%. Em terceiro, o PT, que tem quase 8% dos candidatos na região. Na Norte, quem domina é o MDB, com 9,5% dos candidatos, seguido pelo PSD, com quase 7%, e pelo PSC, com 6% do total. No Centro-Oeste, o Democratas é o partido dominante, com mais de 10% de todos os candidatos, seguido pelo MDB, com pouco mais de 8%, e pelo PSDB, com quase 7%. No Sudeste, o PSDB aparece em primeiro, com pouco mais de 7% de todos os concorrentes às prefeituras e câmaras municipais, seguido pelo MDB, com quase 7%, e Democratas, com 6,5%. E, por fim, na região sul, quem está na frente é o MDB, com mais de 12,5% de todos os candidatos. O Progressistas vem em segundo, com pouco mais de 11%, e o PSD em terceiro, com quase 8%. No cenário nacional, quem domina é o MDB. Apesar do alto número de partidos, as disputas ficam sempre entre os mais tradicionais, os velhos conhecidos dos brasileiros. Escolher quem será o próximo representante exige responsabilidade. Pense bem, escolha com tranquilidade. Vote consciente. Vou fazer o seguinte, vou pedir a vocês da equipe, por favor, ponham ali agora a primeira região, a Nordeste, que a gente vai estar olhando para ela, e eu quero conversar com vocês aqui sobre a região Nordeste. Os partidos que hoje estão apresentando mais candidaturas, tanto de prefeitos quanto de vereadores, PSD em primeiro lugar, 8,5%, PP em segundo, 8,4%, e o PT em terceiro, 7,7%. Mudou bastante aqui, como o PSD conseguiu também chegar a aumentar tanto ali o número de seus candidatos. Como é que você analisa esse crescimento? Olha, Ronaldo, quando a gente vê eleições municipais, geralmente a gente não pode ficar olhando para partidos. Eu não sei como é que o Alexandre vê isso, mas geralmente quando você tem realidade municipal, você não tem ideologias muito claras. Quando você vai para os municípios, no interior, geralmente é um grupo que está controlando um partido, outro grupo está controlando um outro partido. Não significa que exista uma política pública do PSD, ou uma política pública do Progressistas ou de outros partidos. Não, aquilo são grupos políticos que se organizam em nome das siglas, né? E controlam as siglas em determinadas regiões, e a partir dali são construídas as candidaturas, né? Então, quando a gente chega no interior, muitas vezes a gente não entende. Você vê um PT coligado com PSDB, você vê coisas que você não vai ver em municípios grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, mas você enxerga essa salada de partidos que na realidade representam grupos políticos que dominam a cidade ou as regiões. Pode-se dizer, então, que esses partidos ali, eles não apresentam grandes diferenças um do outro, é isso?
Não, eles são focados no pragmatismo de poder vencer aquele pleito que está posto naquele momento. O que a gente pode tentar fazer uma leitura, e eu vou tentar fazer uma leitura geral de tudo que apareceu no mapa brasileiro, porque quando a gente olha essas distribuições, a gente tem muito mais o dever de casa do partido que necessariamente a da campanha que está ali posta. Né? Existe um dever de casa que o partido precisa cumprir. Né? Eu vejo sempre o PSD como um novo PMDB. E quando a gente vê também nas outras regiões brasileiras, o PMDB, o MDB, né, o antigo PMDB, ele tem uma preocupação de ter uma presença municipal muito grande. A história do MDB, por isso que a gente vai ver nas outras regiões, o MDB então já vou pedir a próxima. Né? Olha, aqui a gente está vendo a Nordeste, vamos ver. A gente tem ali um crescimento grande do PSD, ao menos em número de candidatos, não é? Agora a gente está vendo a região Norte. Lá no Norte já é o MDB. A gente vai ver o MDB espalhado nas demais regiões, né? Porque é um partido que ele se consolidou muito nessa questão. Todavia a gente vê também o PSD ali em segundo. Sim, é o novo MDB, vamos dizer assim, pois né? é, o PSD alargando ali. São partidos de centro sem identidade definida. Né? Exatamente. São mais fáceis. São mais fáceis de você ter adesão, se você não tem uma bandeira ideológica, como tem, de repente, a necessidade de um partido dos trabalhadores, um alinhamento, uma verticalização. Vamos à próxima região centro-oeste agora. A gente vai ver que na região centro-oeste nós temos o DEM, o MDB e o PSDB. Olha ali. E já é mais essa região aqui, Goiás, não é? Essa região aqui, Tocantins. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, né? Mato Grosso do Sul. E ali continua o MDB. O Democratas também, cada vez, quando ele era PFL, ele tinha mais essa ideia de verticalização como o PT, mas depois que ele virou Democratas, ele tem já esse trânsito maior no centro, como o PSD e como o MDB. A gente pode também fazer a seguinte leitura, são hoje os partidos que compõem o Centrão, não é? Que estão aparecendo mais aí. Exatamente, é o que a literatura da ciência política chama de catch-all party, né? Que tem, ele pega de todos os lados, de todas as ideologias, ele agrega um pouco de tudo. São esses partidos do Centrão. Depois eu tenho outra pergunta para os senhores. Vamos agora para a região Sudeste. Lá a gente vai ver, aí sim, o PSDB. Né? PSDB, cadê? Já está chegando ali. A região Sudeste tem o PSDB em primeiro, depois o MDB e o DEM. Aí já, para o Sudeste, já imaginávamos realmente o protagonismo do PSDB. Mais por São Paulo, né? Paraná, não é? Talvez. Minas Gerais também. Minas Gerais também, é verdade. E agora na região Sul, a última região agora que a gente vai olhar, o MDB, que sempre foi muito forte lá, o PP que também surpreende no Sul e no Nordeste, não é? Na verdade, o MDB e o PP, o Progressistas, eles têm uma presença muito forte no Sul, porque ainda a gente vive um resquício da época do regime militar, né? Ali de MDB e Arena. Arena que vira PDS, que vira PPB, que vira PPR, que vira PP, né? Então, o PP, eu sei especialmente porque eu sou do Rio Grande do Sul, o MDB e o PP sempre fazem muitos prefeitos no interior do Rio Grande do Sul, porque eles carregam ainda aquele bipartidarismo antigo. Né? E os outros partidos, por exemplo, como o PSDB, têm dificuldade de penetração nesses municípios. Aí, um partido como o PSD, ele vai ter mais facilidade, porque ele vai ter essa característica que você bem colocou de estar próximo desse modelo de trabalho que faz o MDB. Mas aqui eu quero chamar agora a atenção para dois aspectos. O primeiro, em terceiro lugar, em apenas uma das regiões aparece o PT. Ele desapareceu dos primeiros lugares em todas as regiões, exceto no Nordeste, onde ele está em terceiro. O que se pode explicar essa redução no tamanho do PT? Eu acho que o PT ainda vai ter que fazer uma revisão de consciência ainda, né? Até hoje isso não aconteceu. E um aspecto importante, nós temos os dois maiores partidos hoje, são o quê? No Congresso Nacional, PT e PSL, não é? Que não aparece nenhuma delas. O PT, ele ainda, em determinado momento, enquanto partido político, ele vai precisar fazer essa revisão de consciência, porque senão ele não vai conseguir fazer essa sua reconexão com as bases que é o movimento de rua, né? Essa política mais de rua,
que foi substituída por esses movimentos parapolíticos, tipo o MBL, Vem Pra Rua, né? Eles assumiram essa vocação que era desses partidos mais à esquerda, né? E o PSL, existe uma crise, era o partido do presidente, que não é mais o partido do presidente. O presidente abriu um partido que também não se configurou, o Aliança pelo Brasil. Né? Em determinado momento, o presidente ele viu que fez uma lambança completa, ele se afastou da eleição e voltou agora. Né? Ele montou o horário político gratuito dele, né? Onde ele está ali com os apadrinhados tentando fazer com que eles possam crescer. Nas lives dele, né? Das lives, exatamente, horário político gratuito do presidente da República. Né? Então, assim, aí é o dever de casa do partido. Né? Dever de casa bem feito. Né? Por isso que esses partidos mais tradicionais, que entendem a questão do problema do município, né? E que tem essa flexibilidade de aglutinação de pessoas que pensam diferente, eles acabam tendo uma presença maior nessas campanhas. Né? Bom, eu quero apenas explicar que esse quadro que a gente mostrou é o quadro com o número de candidatos a prefeitos e vereadores dentre o gigantesco número de 19.342 candidatos a prefeito e 518.308 candidatos a vereador. Então, a gente viu aqui que a predominância na maioria dos estados são de candidatos pertencentes a esses partidos que a gente elencou entre primeiro, segundo e terceiro. Imagina-se também que os partidos que têm mais candidatos têm mais chance de eleger. É isso. É a partir daí que a gente apenas aqui estava refletindo. Mas eu tenho uma outra pergunta agora, Márcio, é o seguinte, e uma grande pergunta. O PSL, que é o partido com maior verba para essas eleições, não aparece ali em nenhum momento, nas 5 regiões, e é o partido com maior dinheiro, com maior fundo eleitoral. O dinheiro nesta eleição também fará diferença? Dinheiro sempre faz diferença em uma eleição, sempre faz diferença para os candidatos, mas você precisa ter bons candidatos. E você precisa também ter partidos bem organizados. O PSL nunca foi um partido. O PSL é um amontoado de lideranças que se uniram para concorrer às eleições, embalados pela candidatura do Bolsonaro à presidência da República em 2018. Então é um partido sem identidade, é um partido sem grandes lideranças, sem lideranças tradicionais, sem lideranças regionais. São mais pessoas com um fenômeno que apareceram embaladas pela eleição do Jair Bolsonaro. Não é à toa que esses candidatos do PSL estão tendo muitas dificuldades em vários dos estados. Por quê? Porque não tem organização partidária, porque você não tem estrutura partidária, porque você não tem ideologia partidária, porque você não tem lideranças nas regiões. Então isso fica muito difícil para você tocar um projeto. E o PSL acabou se carecendo disso e acabou entrando nessas eleições muito desorganizado, né? E o partido rachado, porque metade do partido continua com o presidente Bolsonaro, metade do partido está contra o presidente Bolsonaro. Agora o Bolsonaro chegou a fazer acenos para talvez voltar ao PSL. Então, quer dizer, é tudo muito confuso e a pessoa que organizou o PSL, que é o Bebiano, faleceu. Né? Então, quer dizer, falta uma pessoa como o Bebiano que tinha pegado o partido para organizar e entendia o mapa partidário para tocar isso, um grande secretário-geral do partido. E o PSL não tem isso hoje. Uma grande cabeça, né? E uma outra pergunta e o PT, que é hoje o partido com a maior verba para essas eleições, é o maior partido da Câmara, não é? Partido com maior verba e que tem também estrutura partidária em todos os estados, conseguirá recuperar o fôlego e a presença que tinha até 2016? Eu acho que domingo às 21 horas nós vamos descobrir isso. Mas eu acho que o problema maior do Partido dos Trabalhadores é quase uma verticalização à palavra do presidente de honra do partido. Né? E enquanto o Partido dos Trabalhadores não conseguir se desvincular, fazer uma
um senso crítico do que aconteceu ao Partido dos Trabalhadores e uma revisão do que ele entende ser como um partido das bases, ele não vai conseguir se reconectar com a população, que já votou em massa no Partido dos Trabalhadores. Já elegeu presidentes da República, já elegeu muitos governadores, fez a maior bancada, a segunda maior bancada na última eleição, agora na Câmara Federal, mas ainda sofre com os adventos que acertaram em cheio a administração central do Partido dos Trabalhadores. Então, enquanto o Partido dos Trabalhadores não fizer uma revisão crítica com relação aos fatos que ocorreram no passado, o eleitor vai sempre ver, a partir de agora, o Partido dos Trabalhadores com uma certa desconfiança. Lógico que, por um trabalho muito bem feito ao longo de décadas, não é de 2 ou 3 eleições, ao longo de décadas que o Partido dos Trabalhadores realizou, ele ainda mantém uma militância muito próxima ao partido, mas já não é mais uma militância capaz de sustentar grandes projetos nacionais. Está com as bases abaladas, não é? Sim. Muito bem. Olha, no próximo bloco nós vamos falar sobre as candidaturas de conservadores, militares, a força das redes sociais nessas eleições, daqui a pouquinho, depois desse intervalo. Voltamos aqui no Além da Notícia dessa noite. O tema é eleições 2020 e a gente tem novidade nessa eleição agora. Uma delas que eu quero tocar no assunto aqui também com os convidados é a seguinte: nessas eleições, as coligações estão proibidas para as câmaras de vereadores. Estão concorrendo sozinhos os partidos aí. E essa é uma primeira experiência. Como é que vocês avaliam essa experiência, Márcio, Alexandre? Olha, é uma experiência muito gratificante, eu acho, porque a gente vai ver o tamanho dos partidos, né? Porque nós tínhamos antes os puxadores de votos, e esses puxadores de votos, tradicionais na cidade, sempre, acabavam levando inúmeros outros candidatos junto com a sua coligação. Agora não, agora os partidos vão ser responsáveis pela sua bancada. Isto é, agora quem tem voto é eleito. Quem tem voto ainda não é o melhor dos mundos, mas é um avanço. Tem uma pequena diferenciação. A população brasileira sempre quis que isso acontecesse, de poder votar na pessoa e eleger essa pessoa. Não é bem assim. Você ainda tem uma corrida eleitoral dentro do partido político, mas hoje só acontece dentro do partido político. Ele não vai votar no partido A para eleger um candidato do partido B. E o que acontecia muito nas campanhas proporcionais é você ter essas legendas de aluguel, que você tem basicamente para você poder colocar gente para puxar voto para o seu candidato. Mas tem uma outra mudança importante nessa legislação eleitoral, vou tentar falar rapidinho, é que existe uma cláusula de barreira também. Esses grandes puxadores de voto que elegem candidatos com quase nenhum voto, isso acabou também. Hoje, o candidato, para ele estar sendo puxado, ele precisa ter pelo menos 10% do quociente eleitoral daquela região. Então, mesmo esse candidato que foi alçado a uma situação privilegiada porque havia um puxador de voto, se ele não tiver os 10% com relação ao quociente eleitoral daquele município, ele não é eleito também não. A vaga é distribuída para um outro partido. Tá, é isso aqui, olha. A questão do quociente eleitoral é outra que precisa ser bem entendida também, não é? Nessa questão dessa eleição deste ano. Mas vamos lá. Eu tenho aqui a seguinte pergunta agora. A força das redes sociais nessas eleições continuará sendo a mesma da eleição de 2018, que elegeu o presidente? Porque a gente vê que cada vez menos as pessoas assistem televisão. Isso é verdade, não é? O rádio continua ainda ali, mas a televisão se assiste menos. As redes sociais continuarão sendo um diferencial nessas eleições municipais? As eleições sempre são diferentes. Nunca existe uma eleição igual a outra. Quando eu estive aqui conversando contigo sobre as eleições de 2018, eu dizia que elas nada tinham a ver com a eleição de 2014, que as eleições de 2018 elas eram comparáveis à eleição de 1989. Essa nossa eleição de 2020 não tem nada a ver com 2016 e nada a ver com 2018. A gente precisa olhar para ela de forma única, especialmente porque também a gente está diante de uma pandemia. E as redes sociais, elas se tornam mais importantes, especialmente por conta da pandemia, e além disso, o fato de você conseguir direcionar a sua propaganda a grupos que são importantes, que são aliados, que podem
que podem votar em você mais provavelmente. Isso faz muita diferença. É uma propaganda direcionada. As redes sociais conseguem fazer isso. E elas sim estão conseguindo redirecionar voto nesse sentido. Agora, a questão da eleição municipal também tem uma outra coisa. Todo mundo diz, na área da ciência política, né, que a eleição para vereador é a mais difícil que tem. Por quê? Porque você sempre conhece alguém que é candidato, alguém que você vai pedir voto, tem um primo que é candidato, todo mundo conhece alguém que é candidato. Né? Então, quer dizer, ela vai ser uma confluência entre esta realidade e a realidade das redes sociais. Você trouxe uma coisa que eu sempre falo, inclusive sempre falo no programa em rede nacional de rádio, que tenho diariamente, algumas vezes vocês são convidados. Se o meu pai for candidato e eu tendo consciência de que o meu pai não é o melhor, eu não voto nele. Porque a gente sabe que nos municípios acontece muito isso. A pessoa vota porque é parente, porque é afiliado, porque é primo, porque é a minha tia. Mas você sabe que não é a melhor pessoa, mas é a minha tia, não é? Uai, quantas situações já não chegam para você, Ronaldo, e perguntam o seguinte: em quem você vai votar? Porque eu estou sem candidato. Ah, bastante. Né? Então, isso também acontece. Eu só queria botar um adendo aí nessa questão das redes sociais e a votação no município, né? Eu estive vendo um levantamento de gastos, inclusive, né? Do que está sendo gasto dentro dessas campanhas eleitorais, principalmente nesses municípios do entorno do Distrito Federal, já que aqui não tem eleição. A primeira fatura é de materiais impressos, a segunda é rádio e televisão. E se justifica por uma seguinte forma: no município, eleição para vereador e prefeito é olho no olho. Uhum. Então, você precisa de ter um material, você precisa de ter uma situação de enfrentamento. Então, se você observar, as campanhas nos municípios, elas estão nas ruas. É uma campanha muito tradicional ainda. Essa campanha de município para prefeito e vereador, por isso que eu falei aqui que o pessoal do interior diz: o Corona não está aqui nas eleições, não. Exatamente. Então, e a gente tem que somar nisso aí, porque a maioria dos municípios tem problema de qualidade de internet, tá? Sim. Então, se vocês quiserem sustentar uma campanha só nas redes, pode ser que você não consiga conversar com o eleitor. Nos grandes municípios, talvez isso funcione. Vou pedir brevidade a vocês pelo nosso tempo que vai se esgotando. Nós vamos ter também êxito nas candidaturas de pessoas conservadoras, militares, como a gente teve também bastante êxito para o Congresso Nacional no ano de 2018, embora saiba que as eleições não são iguais, viu, Márcio? Mas a gente tem muitos candidatos hoje também da mesma forma com essas bandeiras. Olha, estão sofrendo muito. Os candidatos que acharam que a plataforma e o discurso de 2018 serve à campanha de prefeito e vereador agora, nesse momento, eles estão sofrendo muito. A pauta não é essa. Né? E principalmente esses candidatos que estão se posicionando mais ideologicamente ou então por uma pauta de costumes, eles estão tendo problemas muito sérios. E o que eu posso dizer? Era mais fácil você eleger um deputado federal que tinha uma alcunha de coronel ou alguma coisa do tipo, de que eleger um vereador agora. Tá? Justamente por essa característica que o Márcio está colocando, são eleições completamente diferentes. E se você trazer um discurso que o cidadão não quer conversar, ele não vai votar em você. Né? Então, o problema do cidadão nesse momento é resolver uma outra questão, que é o buraco na frente da casa dele, o hospital que não funciona, a escola que não tem merenda, que está fechada. Então, essas pautas são as pautas que o cidadão quer ouvir nesse momento. Pode ser que daqui a 2 anos mude. Vamos lá. Algumas perguntas que vocês estão mandando para nós aqui. A Tatiana Barbosa, de Niterói, no Rio de Janeiro, está dando boa noite, disse assim: vivo no município do interior há mais de 30 anos e verifico que eles votam por proximidade, mas não por programa de governo. Não possuem autenticidade no seu voto. Como podemos auxiliar as pessoas, principalmente as menos favorecidas, a entenderem a importância do voto? Isso é muito difícil, né? Mas essas pessoas precisam estar diante dos problemas da sua cidade diante de si. Essas pessoas precisam se engajar de alguma forma, precisam se engajar, ver as propostas, precisam entender quais são os problemas do seu município. Eu acho que quanto maior for o município, mais fácil é isso. Quando o município vai ficando maior, a gente vai tendo maior dificuldade. Alexandre, pergunta rápida: como podemos escolher um bom político se são todos iguais? Diz aqui, lá de São José dos Campos, como é que é o nome da pessoa?
Acho que é o Luiz de São José dos Campos. Luiz São José dos Campos, boa noite. Eu acho que quando a gente olha a classe política muito de longe, dá a impressão de que são todos iguais. Ao momento que se aproxima, pesquisa, compara, você consegue ver que existem diferenças entre candidatos e políticos. Então, eu acho que essa condição de se aproximar da classe política, pesquisar, se dedicar ao tempo de ver em quem votar e em quem não votar também, você vai ver que não são todos, né, iguais, né? Vamos lá, rapidamente, o Márcio, Valdemar Alves Batista, ele é de Itapitanga, na Bahia. Tudo bem, Valdemar? A concessão do auxílio emergencial irá beneficiar candidatos pró-Bolsonaro nas eleições municipais? Valdemar, essa é uma questão muito boa. Agora, a gente precisa entender se isso no município está identificado com Bolsonaro ou não. Porque a gente tem que ver se quem está ali no município concorrendo a prefeito, se esta pessoa também é identificada com Bolsonaro ou não. Não necessariamente. Às vezes o auxílio emergencial pode vir a eleger até um outro candidato de um outro partido. Tudo bem. Quero desejar para vocês um bom acompanhamento das eleições, porque nós faremos aqui também na programação especial da Canção Nova no domingo. Obrigado, viu, Alexandre? Foi um prazer. Eu que agradeço a você, Ronaldo, agradeço também as pessoas que estão nos assistindo aqui na TV Canção Nova. Falar de política para a gente é sempre um prazer, né? E eu espero que você que esteja em casa tenha gostado também, né? Porque é um assunto que não é muito palatável. Eu ia falar. Márcio, foi um prazer te receber também, obrigado. Obrigado, Ronaldo, obrigado, Alexandre, e obrigado a você que nos acompanhou falando de política a esse horário da noite, né? Se você está acompanhando e falando de política a esse horário da noite, é porque com certeza vai votar direito e vai votar bem nessas eleições esse final de semana. Com certeza. Olha, a você também a nossa gratidão. Muito obrigado. Desejamos um bom voto no próximo domingo. Mas lembre-se disso. Se o seu pai, se a sua tia, se a sua mãe não for o melhor candidato, analisando com pura coerência, vote no melhor. Grande abraço e fique com Deus. Boa eleição no seu município. Até o próximo programa.